Glória a Deus. Queridos, ainda em um espírito de adoração a Deus, quero convidá-los a pegar o seu exemplar da Bíblia Sagrada para efetuarmos a leitura do texto. Selecione o primeiro livro do Antigo Testamento, livro do Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. O texto diz o seguinte: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Assim, os dois caminhavam juntos. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Jesus. O livro do Gênesis é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento. Em Gênesis, nós temos uma epopeia de grandes histórias. A palavra Gênesis, no seu original, é Bereshit, uma palavra hebraica. Bereshit significa início, começo, princípio. Pois é justamente no livro do Gênesis que Deus tem um princípio de relacionamento com o homem. É ainda no livro do Gênesis que nós nos deparamos com o princípio, ou com o começo da queda do homem. E é também em Gênesis que nós nos deparamos com o princípio do projeto de redenção para um homem caído. No livro de Gênesis, todos nós conhecemos a história. O homem cai, o homem peca, o homem erra o alvo, o homem quebra o seu relacionamento e a sua aliança com Deus. Mas no capítulo de número 3, do versículo 15 do livro de Gênesis, nós temos a primeira profecia da Bíblia. E cá entre nós, a primeira profecia da Bíblia não é vaticinada por um profeta. A primeira profecia da Bíblia é vaticinada pelo próprio Deus. Mas para a mulher em pecado, Deus diz: da tua descendência nascerá um, e esse um
a Bíblia vai traçar a história de alguns patriarcas. São estes patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. A história do patriarcado bíblico começa com Abraão no capítulo de número 12. O mesmo Abraão que aparece no capítulo de número 22. Entretanto, esse livro é tão extraordinário que no capítulo anterior ao capítulo 12, isto é, no capítulo 11, a Bíblia nos apresenta a história da Torre de Babel. E na Torre de Babel o texto diz que Deus decidiu descer para confundir os homens. Mas no capítulo de número 12, Deus desce novamente, não para confundir os homens, não para separar os homens, mas para abençoar nações e famílias por intermédio de Abraão. A promessa que Deus faz para Abraão é uma promessa extraordinária, pois esta promessa é incompatível com a sua realidade. A promessa de Abraão é: de ti farei uma grande nação, tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Detalhe: a mulher de Abraão era estéril, não podia gerar. Então Deus pega um casal estéril e derrama sobre este casal uma promessa que anda na contramão da sua realidade. E por que ele faz isso? Porque ele é Deus. E o Deus que nós servimos não é um Deus de promessas pequenas. O Deus que nós servimos é um Deus de grandes promessas. No capítulo de número 22, o texto nos apresenta um Abraão com a promessa materializada. E o que é a promessa materializada de Abraão? Seu filho, Isaque. Mas no capítulo de número 22, Deus apresenta para Abraão um dilema. Abraão esperou vários anos para que a sua promessa se concretizasse. Mas no capítulo de número 22, versículo de número 1, olha o que diz o texto, se você tiver com a Bíblia aberta. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão uma prova. Quem Deus está pondo à prova? Aquele que tem intimidade para com Ele. Quem Deus está colocando sobre a provação? Aquele que é chamado no futuro de pai da fé, de amigo de Deus. Então Deus pega o seu amigo, aquele que se relaciona com ele, e o coloca sobre provação. Logo, quando nós nos deparamos com este texto, nós entendemos que aqui há um dilema. E por que um dilema no versículo de número 1? Porque Deus não está colocando à prova um rebelde. Deus não está colocando à prova um homem infiel. Deus está colocando à prova um homem obediente à sua voz. Um homem que no capítulo de número 12 deixou a sua parentela, a sua terra, o seu comodismo, e decidiu obedecer à voz do Eterno. Logo, algumas provações sobre a vida do cristão não são frutos de desobediência. Algumas provações na vida do cristão
não são frutos do acaso, frutos do naturalismo. Algumas provações em nossas vidas são enviadas e nos impostas diretamente por Deus. Diante dessa afirmação surge uma pergunta, e a pergunta é: por que Deus coloca os seus queridos debaixo de provação? Sabe, queridos, o Evangelho não é um mar de flores. O Evangelho não te apresenta uma vida perfeita. Nós vivemos em dias onde nos é apresentado um evangelho de facilidades, um evangelho de comodismo, o evangelho que te vende uma vida barata. Este não é o evangelho bíblico, porque o evangelho bíblico, teocêntrico e cristocêntrico, nos faz entender que o verdadeiro cristão também passa por aflições e por provações. E qual o objetivo da provação na vida do cristão? A provação que vem sobre o cristão autêntico não tem como objetivo te matar. A provação na vida do cristão não tem como objetivo te fazer naufragar. A provação que vem da parte de Deus para a tua vida tem como objetivo consolidar e fortificar a tua fé. Eu não sei qual é a tua provação nessa noite, mas de maneira bastante espiritual eu gostaria de lhe dizer que os ventos e que as águas não vão fazer você naufragar. As provações da vida não irão te matar espiritualmente, mas no meio das provações em que você está passando, o nome do Senhor será glorificado e a tua fé será consolidada. O texto diz: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. A expressão eis-me aqui me traz a conotação de alguém que tem disponibilidade para ouvir e para atender à voz de Deus. O que é isto? Obediência. Obediência ao quê? À voz de Deus. Diante das provações e das tribulações da vida, nós nos perguntamos: como vencer os problemas da vida? Como vencer as provações que me são impostas? E o segredo é: obedeça à voz de Deus. Seja submisso à palavra de Deus. Seja submisso à voz do Eterno. Cristãos que não têm a disponibilidade para ouvir a voz de Deus são cristãos que têm uma grande tendência ao fracasso espiritual. Homens e mulheres que não têm a disponibilidade para se submeterem à palavra de Deus são homens e mulheres que estão fadados ao fracasso espiritual. A partir do momento que nós nos movemos em Deus, que nós nos relacionamos com Deus,
e que nós assumimos a nossa fé em Cristo, nós precisamos ter disponibilidade para obedecermos à voz de Deus. O texto diz, versículo de número 2, Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. A ordenança de Deus para Abraão era uma ordenança confrontadora. Talvez o capítulo de número 22 seja um dos capítulos mais polêmicos do texto sagrado. Porque Deus não está pedindo para Abraão um bem material. Deus não está pedindo para Abraão uma parte do seu rebanho, uma parte dos seus bens. Deus está pedindo de volta para Abraão a sua promessa materializada. Abraão esperou anos para ter a sua promessa materializada. Mas no capítulo de número 22, Deus chega para Abraão e diz: me oferecem holocausto. Você sabe o que é holocausto? Holocausto é uma oferta queimada. Você sacrifica o cordeiro, coloca sobre o altar e deposita fogo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, coloca o teu filho sobre o altar e ofereça-o a mim através do fogo. A ordenança de Deus para Abraão era confrontadora. Sabe, queridos, um dos maiores desafios para um homem e para uma mulher de Deus é obedecer de maneira radical à voz de Deus. E porque obedecer à voz de Deus é um ato radical, porque nem todas as vezes a voz de Deus irá gerar em mim alegria. Como assim, pregador? Nem todas as vezes quando Deus se manifestar para mim vai ser para dizer sim. Nem todas as vezes Deus irá realizar o meu querer. Às vezes, para obedecermos à voz de Deus, nós teremos que ter uma vida sacrificial. Teremos que doar a nossa vida para o altar de holocausto. E se alguém me perguntar nessa noite qual é o melhor lugar para se estar, eu respondo: o melhor lugar para se estar, para se habitar, é no altar de oferta para Deus. A atitude de Abraão é interessante porque no decorrer do texto nós percebemos que Abraão não questiona, Abraão não reclama, Abraão não se opõe contra a ordenança de Deus. E por que Abraão não se opõe contra a ordenança de Deus? Porque Abraão é um homem de fé. Como você reagiria se Deus respondesse a tua oração com não? Como você responde ou como você reage quando Deus diz: quebra esse relacionamento? Como você reage quando Deus diz: sai desse lugar, sai dessa terra, sai desse meio?
Abraão teve disponibilidade para ouvir e para obedecer à voz de Deus. Será que nessa noite nós temos disponibilidade para ouvirmos e atendermos a voz de Deus? O texto diz que Abraão se levanta de madrugada, prepara o seu jumento, racha a lenha, leva consigo um cutelo, que era uma espécie de faca, e o fogo. Abraão leva para a sua caminhada 3 elementos cruciais para a jornada cristã. O primeiro ato de Abraão, ao se deparar com a ordenança de Deus, é que Abraão se levanta de madrugada para rachar lenha. Isso para os cristãos pentecostais é riquíssimo em simbologias, porque o ato de rachar a lenha nos apresenta aqui o ato de exercermos o ministério da oração. Ele racha a lenha para o holocausto. Para que a sua oferta fosse realizada para Deus, havia necessidade de rachar a lenha. O que é que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que nós precisamos ser rachadores de lenha. Como assim, pregador? Nós precisamos cultivar o ministério da oração. Nós precisamos exercer o ministério da oração. E por quê? Porque a oração é a lenha. Mas se não tem lenha, não tem fogo. Sabe, queridos, o que falta no meio da igreja não é fogo, pois o fogo do avivamento, o fogo espiritual, não é produzido por homens, não é produzido por pregadores, não é produzido por ministros. O fogo espiritual, o fogo do avivamento é gerado no meio da igreja por intermédio do Espírito de Deus. Mas para que o Espírito de Deus derrame fogo sobre a nossa vida, nós precisamos achar a lenha, nós precisamos orar. Logo, o problema não está no fogo, pois quem derrama o fogo é o Espírito, e o Espírito está disponível para derramar fogo sobre a tua vida, fogo sobre os teus relacionamentos, fogo sobre esta igreja. O problema não está no Espírito, o problema está em nós, que precisamos rachar lenha para o holocausto. O texto diz que ele leva consigo o fogo para o holocausto. O fogo é simbolismo na Bíblia Sagrada do Espírito de Deus. Nós só estaremos aptos para exercermos o nosso ministério em Cristo quando o Espírito de Deus estiver sobre a nossa vida. A primeira ferramenta de Abraão é a lenha, a oração. A segunda ferramenta de Abraão é o fogo, Espírito de Deus. A terceira ferramenta de Abraão é o cutelo, a faca, a palavra de Deus. 3 elementos indispensáveis para um cristão vitorioso: a oração, o Espírito de Deus e a palavra de Deus. A nossa juventude precisa aprender a valorizar a oração, o relacionamento com o Espírito de Deus e o relacionamento com a sua palavra. O texto diz que no terceiro dia Abraão enxerga um monte.
o monte a qual o Senhor estava lhe orientando. E o texto é interessante, porque Abraão está caminhando em uma subida. Abraão está caminhando para uma montanha. A caminhada de Abraão representa a caminhada do cristão. E por quê? Porque a caminhada do cristão é semelhante à caminhada de Abraão. Nós não caminhamos em uma linha reta, nós não caminhamos para baixo, nós estamos caminhando para cima, para o Monte Sião. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E o que vai consolidar a nossa caminhada para cima, para o Monte Sião, para a Nova Jerusalém, é a oração, o Espírito de Deus e a sua palavra. Por último, para encerrarmos, o texto diz, versículo de número 6: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Os dois caminhavam juntos. Qual o segredo da caminhada de Abraão? A unidade, a comunhão. Abraão está caminhando para o monte, junto de quem? Do seu filho. Comunhão. Nosso tema nesse mês é comunhão, unidade. E é impossível caminharmos para o céu, é impossível caminharmos para a Nova Jerusalém, será impossível sermos arrebatados na vinda de Cristo, se nós não entendermos o valor de caminharmos juntos, de caminharmos em unidade, de caminharmos em comunhão. Quem caminha para o céu, caminha em unidade. Quem caminha para a Nova Jerusalém, caminha de mãos dadas com os seus irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. O texto diz que caminhavam juntos. O cristianismo não é algo individual. No cristianismo não existe individualidade. O cristianismo não é constituído de lobos que valorizam a solidão. O cristianismo é constituído por ovelhas que valorizam a unidade, que valorizam a comunhão e que são liderados pelo sumo sacerdote, pelo sumo pastor Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu quero te fazer entender nessa noite que se você não valorizar a oração, se você não valorizar o Espírito de Deus, se você não valorizar a palavra de Deus e se você não valorizar a unidade cristã, você não terá condições de caminhar para a Nova Jerusalém. Eu convido você nessa noite a orar por mim. Mas nessa oração você vai pedir ao Espírito de Deus para que gere no teu coração um desejo de unidade, o desejo de comunhão. E se porventura você tem algo contra alguém nessa noite, de maneira muito espiritual, eu te aconselho a dar um abraço nessa pessoa, a orar juntamente com essa pessoa. Nós precisamos entender o valor da unidade cristã. Ore comigo nessa noite. Feche os seus olhos. Clame a Deus nessa noite.
Pai da eternidade, eu te glorifico, Santo de Israel, pela tua palavra que foi ministrada. Ó Deus,